A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título Os Prejuízos da Mentira na Família. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023 e agora na lição número 11 vamos falar de um tema muito importante que acontece nas famílias dos dias de hoje e também aconteceu no passado, que é a questão da mentira, da hipocrisia, e isso aqui é um tema para crente, nós estamos falando de famílias crentes. Infelizmente, isso acontece dentro das igrejas e acontece dentro das famílias de crentes. E nessa lição, nós vamos falar sobre a história de Ananias e Safira, uma história muito conhecida que está registrada em Atos dos Apóstolos. A gente vai detalhar essa história aqui, uma história que infelizmente teve um final muito trágico, uma família que resolveu mentir dentro da igreja, mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus, uma mentira que resultou em morte. Então a gente vê nessa história que os prejuízos da mentira dentro da família e dentro da igreja foi algo desastroso. E nos dias de hoje não é diferente. Por isso a gente precisa tratar desse tema, falar da mentira, abordar esse tema de maneira aberta, de maneira bíblica. O que a Bíblia diz sobre isso, quais são as consequências da mentira e como que a gente pode resolver esse problema dentro da família. Desde a lição 1, eu tenho comentado aqui que as famílias cristãs não são famílias perfeitas, realmente. Nós temos muitos problemas, acontecem muitas coisas erradas dentro da família, mas nós temos Cristo como centro da família e todos os problemas são depositados aos pés da cruz. A família tem que se unir em torno de Cristo para resolver aí os seus conflitos. E eu convido você a assistir essa aula até o final para que você realmente possa entender mais deste tema. Se você é professor de EBD, você pode usar esse slide na sua igreja. Aí nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado, ele em PowerPoint. Nós produzimos conteúdo desde 2016 aqui no EBD em Foco. Temos mais de 750 slides prontos que você pode baixar. Nós temos aí na assinatura do EBD em Foco slide de adultos, jovens e vários bônus, como slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp para tirar suas dúvidas. Na descrição do vídeo e também nos comentários você vai encontrar uma mensagem aí explicando com detalhes como acessar o nosso site e também o nosso WhatsApp. Vamos para o texto áureo que diz assim: Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a esta igreja, escreveu essa carta e ele falou da questão da mentira. Vocês são uma nova criatura. Vocês já tiraram as vestes do velho homem e todos os seus feitos, ou seja, todas as suas obras más. Isso ficou para o passado. Hoje vocês são o quê? Nova criatura. Então não tem necessidade de vocês usarem a mentira no cotidiano. Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Eu achei muito legal essa verdade prática, o escritor da revista usou uma frase aqui bem interessante, né? Ela pode até dar flores, ou seja, ela pode no momento ali produzir algo belo, você fala assim, nossa, né, que bom, que legal que essa pessoa faz assim, que ela age dessa forma, mas isso são apenas ali coisas momentâneas, ela não produz fruto para o bem. Vai ter o prejuízo lá na frente. Lá não adianta. A mentira, ela vai resultar em um desastre no futuro. Não faz sentido você viver uma vida baseada na mentira, principalmente dentro da família. Vamos avançar aqui. A nossa leitura bíblica em classe encontra em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que conta a história de Ananias e Safira. Então vou avançar na leitura. Durante a aula a gente volta nessa passagem para explicar com detalhes. Introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Então, assim, um casal que tinha tudo para contribuir com a obra de Deus, fazer a obra de Deus, ajudar os apóstolos, enfim, ter um papel importante ali na obra de Deus, eles resolveram mentir, eles resolveram agir com hipocrisia e o resultado realmente foi desastroso. Então, a gente tem essa história que foi marcada negativamente. Então aqui é um exemplo que não deve ser seguido.
Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso e de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Isso aqui é só a introdução, então a gente vai só passar por alto aqui e durante os tópicos eu vou entrar em detalhes aqui. Então a gente tem uma igreja que está começando e tem uma preocupação com os pobres e deixa esse exemplo também para a igreja dos dias de hoje. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Então isso aqui era uma atitude, uma ação da igreja primitiva que era marcada por esse senso de comunhão, de ajudar quem realmente estava precisando. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Então a gente vai entrar em detalhes nessa história, mas aqui a gente já começa a entender que o objetivo desse casal era se destacar dentro da igreja, era receber os aplausos, era receber o tapinha nas costas. Eles estavam ali simplesmente querendo, na linguagem de hoje, aparecer. É como se fosse, nos dias de hoje, alguém que quer fazer uma boa obra na igreja, fazer uma doação, postar nas redes sociais, mostrar que realmente está fazendo alguma coisa, está dando algum dinheiro, está se dedicando de alguma forma ali na obra de Deus, simplesmente por aparência, porque isso dá visibilidade. Isso acontecia lá na igreja primitiva e acontece também nos dias de hoje. Então, nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Então, a mentira, ela destrói vários aspectos da vida do cristão. Dentro da família, entre os amigos, relacionamentos, tudo pode ser prejudicado por causa da mentira. Tópico 1, uma conversão duvidosa. Vamos lá, 1.1, por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Ou seja, Ananias e Safira, eles estavam na igreja, eles pertenciam ali à igreja primitiva, aquele conjunto, aquele grupo de crentes ali no início da igreja, porém, a atitude deles demonstra que eles nunca se converteram de verdade. Eles nunca passaram por uma verdadeira transformação que vem através do Evangelho. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Quando a gente olha para essa passagem de João capítulo 3, versículo 3, a gente vê que a transformação tem que ser por completo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus coloca aqui uma transformação radical. A linguagem que ele usa é de um novo nascimento. Você se transforma em uma nova criatura. Então, ser crente, servir a Deus, aceitar Jesus como Salvador, significa passar por um processo de transformação. Não é simplesmente ser simpático à igreja. Não é simplesmente achar interessante o Evangelho. Não é simplesmente ir a uma igreja e achar legal. Nossa, que legal, gostei dessa igreja. Não, o Evangelho é algo que transcende o nosso entendimento. O Evangelho é algo que deve impactar a nossa vida e nos levar a tomar uma atitude de mudar de vida por completo. Então, eu vejo muitas pessoas hoje na igreja que, obviamente, elas não são salvas. É claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não fazer um julgamento precipitado, porque somente Deus conhece os corações. Mas, assim, tem alguns casos que a gente vê que a atitude da pessoa no dia a dia é uma atitude ímpia. A pessoa vai à igreja, às vezes dá o dízimo, enfim, tá ali participando, leva a Bíblia e tudo mais, mas quando a gente olha o cotidiano dessa pessoa, ela vive na base da mentira, ela vive na base do engano. O que ela ganha financeiramente é tudo através de algo errado, alguma coisa fora da lei, fora das regras da sociedade, que a gente sabe que é pecado. E quando eu olho para essa situação, eu vejo que ali tem uma pessoa que está vivendo uma vida de hipocrisia. Ela vai à igreja, é simpático às coisas do Evangelho, porém não teve a vida transformada. E Ananias e Safira estavam vivendo dessa maneira.
Infelizmente, eles estavam participando de tudo da igreja primitiva, porém, o coração deles estava preso aos bens materiais. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Então, só reforçando aqui que Ananias e Safira, eles participavam da igreja primitiva, só que isso não garantia a salvação deles, como nos dias de hoje. Participar da igreja não garante a salvação de ninguém. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então, esse casal, eles viviam uma vida de hipocrisia dentro da igreja. A cobiça que entra justamente no sentido de que o coração deles estava preso aos bens materiais e, por causa disso, eles estavam ali tramando algo para que na igreja eles tivessem uma boa visibilidade. Vamos vender os nossos bens, né, a nossa terra, a nossa fazenda, vamos doar metade e vamos mentir dizendo que estamos doando 100%, porque tinha algumas pessoas doando 100%. Então eles tramaram essa mentira e isso é porque o coração deles realmente estava preso nos bens materiais e ao mesmo tempo eles queriam visibilidade. Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje dentro da igreja, pessoas que querem mostrar para os outros que faz alguma coisa na igreja, que faz uma doação, que dá muito dinheiro, simplesmente para postar na rede social, simplesmente para ganhar os aplausos, um tapinha nas costas. Essas pessoas fazem isso, mas elas fazem de tal forma que o coração delas está preso na riqueza. E elas não estão fazendo isso pensando no próximo que vai receber aquela ajuda. Não, estão fazendo simplesmente para ganhar algum tipo de visibilidade. Tópico 1.2, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Ou seja, esses crentes, eles viviam em comunidade e sabiam que eles tinham que ter comunhão uns com os outros para suportar todas as perseguições, para que entre eles não houvesse nenhum necessitado, e eles aprenderam isso com Cristo. Foi Jesus que ensinou, era o ensinamento de Cristo. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. Então, assim, eles não tinham uma lei que estava falando ou obrigando eles a fazer alguma coisa, né? Nesse sentido de, vou vender meus bens, vou ajudar o necessitado. Não tinha uma lei. Simplesmente é algo que brota dentro do coração, é algo natural. O coração transformado pelo poder do Evangelho é um coração generoso, é um coração voluntário. O coração de uma pessoa que realmente teve uma transformação pelo poder do Evangelho. Não é uma transformação qualquer, é uma transformação sobrenatural. Realmente é um coração que muda a sua atitude com relação ao próximo. A marca dessa igreja era ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Então, como eu já comentei, isso não era algo obrigatório, era voluntário, eles faziam isso aqui se eles quisessem. Pode ser que alguém não vendeu sua propriedade e não tinha problema nenhum nisso. Pode ser que alguém vendeu sua propriedade e depositou metade ali para ajudar alguém e ficou com a outra metade. Também não tinha problema nenhum fazer isso. Não era uma obrigação entregar todo o valor. Não havia essa obrigação. As pessoas faziam isso de maneira voluntária. E eu acredito que muitos fizeram isso. Muitos venderam propriedade, entregaram metade e ficaram com a metade. Deixou isso bem claro. Olha, eu vou entregar metade, a outra metade vai ficar com a gente tem umas contas para pagar. Não sei como era a relação ali deles e como que eles fizeram de maneira geral. Eram muitas pessoas. Porém, a gente observa que isso não era algo que vinha por parte dos apóstolos, né, fazendo com que eles realmente doassem, né, porque era obrigado a doar, porque tem que doar, se você não doar, você não vai ser abençoado. Não, não era assim. Simplesmente algo voluntário com um propósito específico, ajudar os necessitados. Esse era o propósito. Então, esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Olha só, Atos 4, 34, 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos.
e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, eles vendiam, entregavam aos apóstolos, era repartido para suprir a necessidade. Então, aqui a gente tem um grupo de pessoas que vivem em uma sociedade que é opressora. O Império Romano oprimia muito, principalmente ali na Judéia. Eles viviam uma opressão muito grande, era uma opressão política, uma opressão religiosa. Eles viviam realmente numa pobreza e numa miséria muito grande. Então, quando eles se converteram, eles não foram brigar lá com o imperador, nada disso. Eles não foram para nenhuma revolução, não. A transformação, a mudança aconteceu dentro do coração. E uma atitude deles de ajudar os necessitados resolveu o problema da pobreza. Todo mundo tinha o que precisava, todo mundo tinha ali o básico para sobreviver. Todos ali tinham seus direitos garantidos, não esperando que o imperador ou o governador fizesse alguma coisa, mas que eles ali agiram baseado no Evangelho. Isso é muito importante. Então, o Evangelho trouxe uma transformação social muito grande para os cristãos da igreja primitiva. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Atos 4, 36, 37. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então a gente tem aqui Barnabé agindo de maneira voluntária, vendeu suas propriedades, ajudou ali as pessoas e se dedicou na obra de Deus. E a gente observa que Barnabé aparece em outros momentos ali em Atos dos Apóstolos, né? Lucas, ao escrever Atos, resolveu dedicar ali um pouco a esse homem que realmente se dedicou à obra de Deus, doou tudo que ele tinha e foi fazer a obra, foi pregar o evangelho e se tornou um missionário. 1.3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. Então, assim, eles ficaram com inveja da atitude de Barnabé. Barnabé foi lá, fez algo voluntário e foi uma bênção, foi muito bom. Não somente Barnabé, mas muitas outras pessoas. E eles realmente ficaram com inveja no coração. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Observe que Ananias e Safira não pecaram por reter uma parte do que eles venderam. Esse não foi o erro, não foi o pecado. Ninguém era obrigado a vender a propriedade e entregar tudo. Não tinha essa obrigação. O problema aqui foi que eles mentiram. Eles mentiram dizendo que era tudo. E eles estavam simplesmente querendo fazer uma grande oferta para a igreja em busca de algum reconhecimento. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos entregar a outra como se fosse o valor completo. Então o objetivo era vender, entregar uma parte como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Então a hipocrisia, o engano, a mentira, a cobiça, tudo isso faz parte das obras da carne. Um coração que não foi transformado pelo poder do evangelho, infelizmente vai praticar as obras da carne. E vale ressaltar aqui que o evangelho ele tem poder para transformar qualquer coração, qualquer pessoa, perdoar qualquer pecado. Mas a pessoa tem que se abrir para o evangelho, ela tem que deixar o Espírito Santo operar, ela tem que produzir fé no seu coração, ela tem que se arrepender dos seus pecados, ela tem que abandonar os seus pecados. Aqui a gente poderia falar um pouco como que se dá esse processo de conversão, mas isso é um tema até um pouco polêmico, nós não temos uma resposta definitiva na Bíblia. O que a gente sabe é que quando a pessoa ouve o evangelho e ela é tocada pelo Espírito Santo, essa pessoa ela pode sim ter o seu coração transformado, mas tem que ter arrependimento. E no caso de Ananias e Safira,
eles não se arrependeram, eles continuaram vivendo na prática do pecado. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. Então a família é um alvo de Satanás. Satanás sabe que se ele entrar na família, ele destrói casamento, ele destrói relacionamento de pai com filho, de esposa com esposo, atrapalha as coisas da igreja. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a mentira, a hipocrisia, a cobiça entra na família, a destruição ela vai acontecer, se a pessoa não se arrepender, se não resolverem o problema de imediato aos pés da cruz. Tópico 1.4. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Então a gente tem aqui a fala de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, com discernimento do Espírito, percebe o que está acontecendo. Pedro, ele entendeu que ali tinha um homem hipócrita, mentiroso, procurando algum tipo de visibilidade dentro da igreja. Nós não sabemos exatamente quais foram as motivações de Ananias e Safira, mas é bem provável que eles queriam ter algum cargo. Talvez eles viram ali na igreja uma oportunidade de crescimento pessoal. Olha, esse aqui é um movimento muito grande. Se a gente participar desse movimento no começo, a gente pode ficar rico lá na frente, a gente pode ter visibilidade e tal. Não sei, eu estou conjecturando, mas isso acontece também nos dias de hoje. Muitas pessoas vão à igreja, acham interessante, participam e vê na igreja uma oportunidade de crescimento pessoal, de crescimento financeiro. Às vezes tem uma loja, tem uma empresa que comercializa algo para quem é crente. Então, para aquela pessoa estar na igreja, ajuda a trazer mais cliente para a sua loja. Isso acontece, eu já vi acontecer. A pessoa vai à igreja, dá o dízimo, participa de tudo, apresenta o filho na igreja, anda com a Bíblia, mas nunca se converteu de verdade. Só vai na igreja, só faz tudo isso para que o seu negócio dê certo. Porque o seu negócio é voltado para um público evangélico. Isso acontece com os políticos também. Muitos vão à igreja, se batizam, participam da Santa Ceia simplesmente para ganhar voto. Simplesmente para dizer que está defendendo os princípios da família, os valores cristãos. Mas quando a gente vai olhar para a vida cotidiana dessa pessoa, quando a gente vai ver o seu dia a dia, é na corrupção, é no erro, é na mentira, é na cobiça, é no engano, é em todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. E eu digo isso porque eu já vi pessoalmente, eu já presenciei isso. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu já vi pessoas praticar vários crimes comprovados, a pessoa já ser presa por causa de crimes de corrupção e depois ela está sentada no púlpito da igreja. Eu já vi isso acontecer. A pessoa senta no púlpito da igreja com um aval do pastor ainda. Isso é muito problemático. E o problema aqui não é nem esse ímpio que está lá fingindo de ser crente. O problema é que falta dentro da igreja um Pedro. Falta dentro da igreja alguém cheio do Espírito Santo, com dom de discernimento do Espírito, que tem coragem de falar, de apontar e falar: olha, você está errado, você está vivendo na prática do pecado, você tem que se arrepender. Falta essa pessoa. Infelizmente, dentro da igreja, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes, a liderança é conivente com esse ímpio que está dentro da igreja fingindo de ser crente. A liderança da igreja está concordando com tudo aquilo, sabe que aquela pessoa não é crente de verdade, mas porque dá um dízimo muito bom, e aí o financeiro acaba falando mais forte. Aí eu começo a questionar, será que essa liderança também é convertida? Será que esse pastor que está vendo tudo isso e deixa acontecer também é convertido? Pedro era, e olha só o que ele fez. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Atos capítulo 5, versículo 9, parte A.
Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, por que que vocês entraram em acordo para mentir contra o Espírito? Não foi contra a igreja, não foi contra os apóstolos, não. Vocês mentiram para o Espírito do Senhor. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Então, esse casal estava combinado. Eles agiram em família, pensando que estavam enganando a igreja, mas eles queriam mesmo enganar o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus não pode ser enganado. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Então a gente tem aqui duas pessoas que resolveram mentir para a igreja, mas mentiram para Deus. Isso também acontece nos dias de hoje. Tem muitos que estão enganando o pastor, estão enganando a igreja, mas não estão enganando a Deus. Só porque não caiu morto, como Ananias e Safira, acha que está tudo bem. Acha que Deus não está se importando com isso. Eu acho melhor, quem estiver agindo assim, começar a refletir um pouco. Vamos falar a verdade, vamos ser francos. A pessoa que faz isso está perdendo o seu tempo. Era muito melhor ela se dedicar no seu negócio e trabalhar para lá, levar sua cobiça, sua hipocrisia, sua mentira para longe da igreja. Ela ia ter muito mais sucesso financeiro, sucesso de visibilidade, sucesso entre aspas, né? Ela ia ter, quem sabe, muito mais ganho se dedicando às coisas do mundo do que dentro da igreja fingindo de crente para enganar os outros e ter algum tipo de visibilidade. Então, assim, o mundo, ele se autodestrói. Tá? O mundo vai se autodestruir. Infelizmente, muitas pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja. Só que isso não vai adiantar, porque a igreja de Cristo, ela vai vencer. Ponto final. Ela não vai ser destruída por causa disso. Essas pessoas não vão conseguir destruir a igreja. Não vai. Elas simplesmente estão se autodestruindo. Ananias e Safira caíram mortos ali. Muito provavelmente, outras pessoas naquela época também cometeram esse pecado e não morreram. Muito provavelmente. Tá? Eu estou falando aqui algo que a Bíblia não diz, mas a gente deduz que toda aquela multidão não foi somente Ananias e Safira que cometeram esse pecado. Outras pessoas também cometeram, mas eles serviram de exemplo para que todos pudessem entender que aquilo ali era algo sério. Deus estava criando a igreja. A igreja estava iniciando ali e essa igreja ia impactar o mundo, se espalhar por toda a humanidade e chegou até os dias de hoje. Então, tinha que ser levado a sério. Eles serviram de exemplo e serve de exemplo até hoje. Quem está na igreja brincando de ser crente precisa se converter. Tópico 2. O problema da mentira dentro da família. 2.1. A mentira produzida dentro da família. O escritor da revista, ele foi um pouco redundante nesta lição. Eu achei que alguns temas vão se repetindo, mas a gente vai explicar aqui, seguindo a sequência da revista. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Então esse era o pensamento deles, acharam que podiam fazer isso, acharam que eles podiam esconder isso da igreja, enfim, mentir, chamar a atenção, ter visibilidade. E isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Então as pessoas vão para a igreja, como a gente já comentou, vem comentando desde o início da aula, porém não têm uma vida transformada. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Isso aqui é algo problemático porque, assim, a mentira, ela sempre vai ser prejudicial. A pessoa mentiu uma vez, duas vezes, ela vai prejudicar. Só que quando a pessoa faz da mentira um estilo de vida, aí a situação se torna um pouquinho pior. Porque a mentira como um estilo de vida, ela faz com que dentro da família não tenha mais confiança.
Aquela pessoa que está mentindo sempre dentro da família, seja o pai, a mãe, os filhos, nunca vai conquistar a confiança dos outros membros, porque todo mundo sabe que é uma pessoa mentirosa. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses 3,9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, vocês já foram transformados. Vocês deixaram a velha criatura para trás com todos os seus atos e agora vocês têm atitudes diferenciadas. Tópico 2.2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito. Então, Paulo, quando ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele está fazendo um contraste entre aquele que realmente segue o verdadeiro evangelho e aquele que não segue o verdadeiro evangelho. Então, o cristão verdadeiro, ele vai produzir o fruto do Espírito. E aquele que não é convertido vai produzir as obras da carne. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. João 8, 44, 45. Vamos ler somente o versículo 44 aqui. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando você mente, por mais que seja uma mentirinha simples, você está fazendo a vontade do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele sempre foi mentiroso. Ah, mas é uma mensagem do WhatsApp, não tem problema não. Olha, no WhatsApp a gente peca também, viu? É o mundo virtual, mas as consequências são reais. Você está relacionando com pessoas nas redes sociais. Ao compartilhar uma mentira, mandar uma mensagem mentirosa, ao difamar alguém, seja na rede social ou não, isso é pecado e Deus vai cobrar isso de você. Então, a mentira, ela não tem um lado bom. Não tem. Não existe mentira boa, mentira para ajudar. Não existe isso. A mentira, ela é mentira e ponto final. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Ou seja, se a pessoa vive na prática da mentira, é bem provável que ela nunca tenha se convertido de verdade. Continua vivendo nas obras da carne, praticando as obras da sua vida anterior e realmente nunca se converteu, nunca teve a vida transformada. Tópico 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. 3.1. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Isso aqui é algo que a gente vem comentando também desde o começo. A mentira produz resultados desastrosos na vida da pessoa e, se está dentro do contexto da família, a própria família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. É lá o contexto do livro de Josué. A gente sabe que Acã, dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Então, todo mundo sabia que ele não deveria pegar aqueles objetos como despojo. Ele fez isso, e esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Então foi algo desastroso para a nação de Israel, porque a nação foi derrotada na guerra por causa do pecado de Acã. Então o pecado de uma família prejudicou toda a nação e eles tiveram que pagar com a própria vida. 3.2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Assim, todos nós que ouvimos o Evangelho e nos convertemos de verdade, somos crentes em Cristo Jesus, ainda vivemos num corpo pecaminoso
e ainda há a possibilidade de pecar. A gente não pode negar que essa possibilidade existe. Não pode. E a gente tem que ser vigilante para que, ao cometer qualquer deslize, nós venhamos a nos arrepender, conversar. Se teve mais pessoas envolvidas, peça perdão para essa pessoa. Se for o caso de pedir perdão para a igreja, peça perdão para a igreja, mas resolva o problema. O diferencial do crente em relação ao ímpio é que o crente reconhece que errou, reconhece que falhou e tem desejo de mudar. Agora, se a pessoa gosta de viver na prática do pecado, se a pessoa gosta de viver mentindo, na hipocrisia, enfim, com qualquer que seja o pecado, essa pessoa simplesmente nunca se converteu. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, quem vive na prática da mentira é porque já abandonou as coisas de Deus. Trocou a verdade de Deus em mentira, está servindo mais a criatura do que o próprio Criador. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso aqui é o que o cristão tem que fazer. Ele tem que primeiro fazer uma autoavaliação, resolver os seus problemas para depois ajudar o próximo. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Então, se a pessoa vive na prática da mentira, automaticamente essa pessoa é um hipócrita. E isso aqui eu tenho que pensar em mim. Será que eu estou vivendo na prática da mentira? Será que eu sou um hipócrita? Eu tenho que parar e fazer essa reflexão. 3.3. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias da igreja de Cristo. Então, Satanás ele vai agir na vida das pessoas, principalmente nas famílias. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Então, o objetivo de Satanás é destruir a família. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seu coração para desestabilizar a família. Então, muitas vezes, a própria família abre brecha para isso. E aí, quando entra mentira dentro da família, é porque Satanás já está presente. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então, para você escapar do diabo, você não tem que enfrentar o diabo, passar por cima do diabo, passar por cima da tentação. Não é isso. Para escapar da tentação e do diabo, você tem que buscar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Somente em Deus você consegue resistir ao diabo. Aí sim que ele vai fugir de nós. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que, num primeiro momento, possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Então a gente precisa entender que o cristão tem que viver na verdade. Não importa o contexto, não importa a situação, ele tem que falar a verdade, praticar a verdade, porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Pilatos, quando estava diante de Jesus, Pilatos perguntou o que é a verdade. E a própria verdade estava ao lado de Pilatos, que é o próprio Cristo. Então quem vive na prática da mentira não consegue se relacionar com a verdade, porque Jesus é a verdade encarnada. Então, se a pessoa vive na prática da mentira, é porque ela não conheceu Jesus ainda, porque ela não conheceu a verdade. Ananias e Safira estavam na igreja, mas eles não eram convertidos.
E alguém pode questionar, mas é possível a pessoa estar na igreja, fazer tudo na obra de Deus e não ser convertido? Sim. O próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte, se não me falha a memória, capítulo 7, versículo 20 de Mateus. Ali no final, Jesus diz que muitos naquele dia chegarão e falarão assim: ah, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome fizemos isso e aquilo, muitas maravilhas. Jesus vai olhar e falar assim: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês nunca foram convertidos. Estavam na igreja, realizaram milagres, fizeram várias coisas extraordinárias, mas o coração de vocês sempre foi inclinado para o mal. Então, se vocês sempre viveram para o mal, significa que vocês nunca se entregaram de verdade ao Evangelho. Então, vocês estão condenados. Muitas pessoas estão na igreja e serão condenadas, passarão a eternidade no inferno, porque não entenderam o Evangelho, não se entregaram ao Evangelho. O Evangelho não deve ser uma capa, o Evangelho não deve ser propaganda, o Evangelho não deve servir para você ter ascensão pessoal, ganhar dinheiro, ter visibilidade, nada disso. O Evangelho é quando a gente desaparece, quando a gente some, e somente Cristo aparece. Isso é Evangelho. A gente vai ver que o Evangelho está na nossa vida quando a gente some, quando ninguém dá importância para a gente. Mas Cristo aparece, a presença dele é que é uma evidência. Amém? Eu encerro aqui a aula, a gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez aí reforçando o nosso slide, né, no nosso site bedenfoco.com. Muitos irmãos têm usado, o slide tem sido uma bênção. Aí, e nós temos muito conteúdo que pode te ajudar aí no nosso site, então acesse bedenfoco.com. Na plataforma Bedenfoco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.